Boa tarde a todos. Vamos dar início à entrevista com o candidato à Câmara Municipal de Sintra, Pedro Ladeira, pelo movimento Nós Cidadãos, um movimento que procura ser uma alternativa aos candidatos autárquicos apoiado pelos grandes partidos. Boa tarde, Pedro. Vamos começar por querer saber qual é o objetivo da sua candidatura. Boa tarde, Mafalda. Muito obrigado pelo convite. O objetivo da candidatura é construir o Centro Hospitalar de Sintra, construir um centro hospitalar capaz de dar resposta às necessidades das quase cerca de 400 mil pessoas que compõem o concelho de Sintra. Só quem usa o Hospital Amadora Sintra é que sabe o que sofre no atraso das consultas, no atraso das cirurgias, em toda a complicação nos acessos. Quando há determinado tipo de doentes, determinado tipo de especialidades, são despachados para outros hospitais. Portanto, esta situação chegou a um ponto insustentável e que realmente o poder político não teve capacidade de resposta. Portanto, o Centro Hospitalar de Sintra sempre foi, é e será a principal prioridade do concelho de Sintra. Nos últimos 4 anos, o Executivo Camarário não fez uma única proposta para a construção do Centro Hospitalar. Agora que estamos no período eleitoral, toda a gente está preocupada com o hospital, fazem promessas que não vão conseguir cumprir e realmente, no final disto tudo, as pessoas arriscam-se a continuar a não ter hospital. Portanto, a nossa candidatura é a garantia, é a certeza de que, se nós formos eleitos, Sintra terá um centro hospitalar adequado a tratar as pessoas com todas as especialidades médicas e com um serviço de urgência que atenda as pessoas rápido. Nós temos pessoas, durante o inverno principalmente, em que entram na urgência com gripe e saem de lá com uma pneumonia. Não só pelo tempo de espera que demoram a ser atendidas, como pelo contacto com os outros doentes, em que é difícil criar condições realmente que permitam uma separação desse tipo de doentes. Por isso, a nossa candidatura tem como objetivo construir o Centro Hospitalar de Sintra. Esse Centro Hospitalar, obviamente, será o polo de desenvolvimento do concelho de Sintra. Nós estamos a falar de uma unidade muito parecida com o Hospital Beatriz Ângelo, portanto, o Hospital Beatriz Ângelo de Loures é a base de partida para a construção do Centro Hospitalar de Sintra, que emprega entre 2 a 3 mil pessoas. Portanto, o polo de desenvolvimento do concelho de Sintra será o Centro Hospitalar de Sintra, que englobará um centro de congressos e um centro de investigação para que Sintra possa entrar na rota mundial dos eventos internacionais. Quando diz que o atual Presidente da Câmara de Sintra não teve interesse na construção desse centro hospitalar, porque é que acha que isso aconteceu? Por falta de vontade de fazer um hospital público. Eu posso lhe dizer que o Presidente da Câmara, Vacílio Horta, encabeçou um convite privado para inaugurar um projeto de um super hospital privado, um hospital da CUF. Ora, não só é uma falta de ética um Presidente da Câmara encabeçar um convite público, como é uma prova de que ele não quer construir um hospital público. E é uma prova de que há necessidade de Sintra ter um hospital público. Nós temos que ser muito realistas e eu não posso estar aqui a fazer política. O atual Presidente da Câmara também não está dependente da autorização do Governo, do poder político, para a construção desse hospital? É verdade, do ponto de vista formal. Portanto, é da responsabilidade do Ministério da Saúde construir o hospital. Mas nós temos uma situação de exceção em Sintra. Aliás, temos uma situação de dupla exceção. Não só precisamos de um hospital público, como temos um excedente orçamental que permite fazer um hospital público. Portanto, nada impede de nós fazermos um hospital público usando o excedente orçamental da Câmara de Sintra, recorrendo aos fundos europeus e depois, posteriormente, negociar, nem que seja o pagamento de uma concessão por parte do Ministério da Saúde. Ou seja, o que é importante é construir o hospital, não é estar a negociar contratos, nem estar a saber quem é que vai fazer o hospital e de quem é que é a responsabilidade. Isso é o que se passa habitualmente em Portugal. Mas o Vacílio Horta deu recentemente uma entrevista para um jornal em que afirmou que vai avançar com esse projeto da construção do centro hospitalar e que o facto de ter esse dinheiro que toda a gente, enfim, tem vindo a criticar, dos 100 milhões de euros numa conta bancária, é precisamente esse dinheiro que ele disse que estava a juntar
para poder não depender de outros recursos que não os da própria Câmara para avançar com o hospital. E ele disse que agora, de facto, tem esse montante para avançar com a construção do hospital. Mafalda, sempre teve. Portanto, o excedente orçamental não é de agora. Portanto, sempre existiu esse excedente e se tivesse havido um planeamento da Câmara Municipal, que é como se deve gerir uma Câmara Municipal, é com planeamento, portanto, as obras são todas planeadas. Esse excedente orçamental foi acumulando ao longo dos anos. Portanto, o excedente é maior do que o que existe neste momento, porque durante o mandato também foram pagos empréstimos e foram feitos outro tipo de investimentos, que eu posso dar o exemplo do investimento que foi danoso, na minha opinião, para o erário público, que é o exercício abusivo do direito de preferência que a Câmara exerceu na compra de imóveis de luxo a particulares. Portanto, então há dinheiro para comprar hotéis aos privados e não há dinheiro para começar as obras do centro hospitalar? Esta é que é a pergunta que deve ser feita ao Dr. Basílio Horta. Portanto, isto é uma questão de prioridades. Portanto, se a prioridade do Dr. Basílio Horta é comprar palácios a privados, ele cumpriu o seu objetivo. Mas a minha prioridade é diferente. A minha prioridade é construir um centro hospitalar. Portanto, e há condições para isso, e sempre houve condições para isso. O que não houve foi vontade política para o fazer. Tem noção de que tem como adversários candidatos apoiados pelos maiores partidos do país e o Pedro não tem grande experiência política. Como é que pensa ultrapassar esse problema? Mafalda, eu não quero ter grande experiência política, porque os maiores partidos se calhar arruinaram o país. Porque eu não posso esquecer que o grande Partido Socialista de Sócrates arruinou as contas públicas e o grande partido PSD de Passos Coelho arruinou as contas das famílias. Portanto, essa ideia que existe, que Portugal não funciona sem os grandes partidos, é uma ideia completamente ultrapassada. É ultrapassada em Portugal e a prova está na Europa. Portanto, são os movimentos independentes e são os cidadãos que são a alternativa aos partidos do costume. Portanto, eu não estou preocupado em me candidatar a par dos grandes partidos. Eu não estou preocupado em não ter grande experiência política. Ainda bem que eu não tenho experiência política. Porque o que nós precisamos é de fazer um hospital e não de fazer política. Tem noção que um dos candidatos, o Marco Almeida, há 4 anos, apresentou-se como independente, não foi apoiado pelos partidos políticos e ficou a menos de 2.000 votos de Basílio Horta. Tendo ele agora o apoio dos partidos políticos, como é que acha que vai conseguir superar esses votos, não é? Que ele, enfim, já teve e possivelmente agora vai conseguir conquistar ainda mais, não é? Como compreendo, eu sou candidato à Câmara de Sintra e Marco Almeida também é candidato à Câmara de Sintra. Portanto, essa questão deve ser colocada a Marco Almeida, como é que ele pensa enfrentar Basílio Horta com a sua candidatura. É uma candidatura muito forte, sem dúvida nenhuma. Lamento profundamente que Marco Almeida não tenha tido a oportunidade de mostrar, no fundo, o valor que tem, porque tem muito valor, mas infelizmente não teve essa oportunidade e agora tem uma candidatura e é o Marco Almeida que vai ter que lutar por essa candidatura, como eu vou lutar pela minha candidatura para construir o hospital. Portanto, nós somos 3 candidatos à Câmara de Sintra, cada um com o seu projeto, e são as pessoas que têm que tomar essa decisão. As pessoas têm que tomar uma decisão simples. Querem votar na política ou querem votar no hospital? É só isto que está em cima da mesa. As eleições servem como um julgamento para determinar se o Executivo da Câmara continua ou é despedido. Tão simples como isso. E esta altura, tão importante para construir um centro hospitalar, é determinante que as pessoas que habitualmente não votam, que vão votar. Nós só precisamos de 10% da abstenção. Se 10% das pessoas de Sintra que se abstêm votarem no hospital, nós conseguimos fazer o hospital. Sim, o nível de abstenção em 2013 foi bastante elevado. Como é que pensa como é que vai conseguir convencer desta vez as pessoas a ir votar? É com o projeto Nós Hospital Sintra, Nós Sintra, acha que é suficiente para convencer as pessoas? É mais do que suficiente, porque a saúde está em primeiro lugar. E quem não precisa de utilizar um hospital público não vai fazer nada porque ele aconteça. O Executivo Camarário, as pessoas do Executivo Camarário, já os viu alguma vez no Hospital Amadora Sintra? Eu nunca os vi lá. Eu vou ao Hospital Amadora Sintra e nunca os vi lá. Portanto, não acredito, sinceramente, que quem não usa um hospital público vai lutar pela utilização do hospital público, pela construção de um hospital público. Por isso, as pessoas
devem ir votar e devem ver os programas das candidaturas e, sobretudo, devem conseguir, digamos, perceber a honestidade dos candidatos. Isto é que é muito importante. E é aí que devem decidir o seu voto. A candidatura Sintra, do Nós Cidadãos, apresenta um plano estratégico para Sintra que inclui 4 áreas de intervenção e desenvolvimento para o Conselho de Sintra, o ED for Sintra. Se for eleito, quais são as suas primeiras medidas? Ou seja, o plano estratégico que foi feito acabou por ser a consequência da nossa candidatura. Portanto, além de termos como prioridade o projeto de construir o centro hospitalar de Sintra, que Sintra precisa, com a dimensão que Sintra precisa, nós fizemos uma análise do Conselho de Sintra, no sentido de avaliar o potencial do Conselho de Sintra e os problemas que é preciso resolver. Portanto, Sintra tem uma particularidade, é um concelho rural, é um concelho urbano e é um concelho turístico. Portanto, estas 3 áreas, rural, urbana e turística, cada uma delas tem que ter uma estratégia específica, mas que trabalhem em paralelo no sentido de alcançar um objetivo comum. E o objetivo final do Conselho de Sintra com a nossa candidatura é que o Conselho de Sintra seja o primeiro município 100% descentralizado e que seja um município onde haja melhor qualidade de vida. A experiência, ou melhor, a tradição, tem demonstrado que um candidato autárquico, quando faz um mandato, ganha sempre o segundo mandato. Isso não o desmoraliza? Não, antes pelo contrário. Dá-me uma enorme motivação. A questão a levantar é uma excelente questão. A levantar é porque é que isso acontece. Portanto, porque é que os candidatos que estão no poder normalmente continuam no poder. E Sintra é um exemplo disso. Sintra é um exemplo disso. É porque não fazem obra nenhuma durante 4 anos e depois concentram tudo na altura das eleições para mostrar que fizeram um grande trabalho. E assim tentam iludir as pessoas na continuidade. Porque eles só têm um objetivo. É conseguir prolongar o lugar deles o mais tempo possível. É esta a verdadeira razão. Concentrar a obra toda na altura das eleições e durante 4 anos esquecem-se das pessoas. Na altura das eleições é só beijinhos, abraços e promessas. É só obra por todo o lado. Prejudicar a maior parte da vida das pessoas, porque depois fazem as obras todas ao mesmo tempo. Não levam, estou-me a lembrar, por exemplo, Algueirão e Martins, onde aquela avenida principal está em obras há 6 meses. Ou há 3 ou 4. Então, e as pessoas que lá trabalham? Então, e aquelas lojas que estão ali que não faturam? Há algum desconto no IRS? Há algum desconto no IRC? Vai haver algum desconto na derrama? Há alguma preocupação com as consequências dessas obras nos sítios onde as obras são feitas? Não há. Estão-se nas tintas, porque o objetivo é só mostrar obra para a aviação. Não é uma obra necessária para o desenvolvimento do município. É uma obra eleitoralista, como se costuma dizer. Portanto, as pessoas cada vez mais vão estar atentas a esse tipo de situação e cada vez mais vão escrutinar esse tipo de política autárquica virada só para os últimos 6 meses. Tem havido algumas críticas relativamente ao IC16. A16. O IC19 tem 6 faixas, mas continua a ser dramático a chegada das pessoas que vivem no concelho de Sintra a Lisboa. Acha que o A16 é uma boa alternativa? Porque é que acha que não é tão utilizado pelas pessoas? Porque tem portagem. E as pessoas já não têm rendimento disponível para pagar tudo. Por isso, a A16 é mais uma consequência da falta de visão estratégica que a gestão das áreas metropolitanas tem. Portanto, nas zonas metropolitanas deve ser considerada a fluidez do trânsito. E um dos objetivos principais é evitar que o trânsito que não precisa de passar por grandes centros passe. Portanto, estas circulares aos grandes centros são feitas em todas as capitais europeias no sentido de tirar dos grandes centros o tráfego que não precisa de lá passar para chegar ao seu destino. Portanto, a A16 seria a evolução natural do trânsito do IC19 para que o trânsito viesse da Zona Norte e que não precisasse de ir para as primeiras freguesias do Concelho de Sintra, pudesse ir diretamente para as outras freguesias. Portanto, e isso não está a acontecer precisamente por causa da portagem. Isso não está a acontecer por causa da portagem, mas há outro pormenor aqui que eu gostava de esclarecer, que é o seguinte.
existe um claro objetivo de fazer um mau serviço público para depois, a seguir, aparecer com uma alternativa privada com uma grande solução. Portanto, isto é perverso, mas é isto que passa. Passa-se com as portagens, passa-se com as PPPs, passa-se com os hospitais. Portanto, há uma estratégia dominada pelo Partido Socialista e pelo Partido Social Democrata por trás destas situações, porque não há diferença entre eles. Se nós analisarmos concretamente a política feita por ambos, é igual. Portanto, há uma ideologia, no fundo, de fazer com que o serviço público corra mal, para depois aparecer o grande milagre do serviço privado, a viver à conta do serviço público. Portanto, considera que o atual Executivo Camarário, a continuar a exercer funções, será para apostar na continuidade das parcerias público-privadas para o Concelho de Sintra? A prova é o Dr. Basílio Horta ter encabeçado um convite para fazer um super hospital privado. Eu, se fosse Presidente da Câmara, defendia um hospital público. E nunca na vida aceitaria encabeçar um convite para convidar os interesses a fazer um hospital privado. Portanto, eu nem sei se ele é acionista. Portanto, é sempre a velha questão do poder económico sobrepor-se ao Exatamente, poder exatamente. Eu não sou contra o poder económico, mas sou contra o capitalismo selvagem. Eu sou a favor da economia de mercado, da livre iniciativa, mas controlada. Não é vale tudo menos tirar olhos, como dizia o outro. Portanto, o Dr. Basílio Horta faz uma gestão orientada para o capital financeiro. E não me interessa o que é que ele diz, porque as palavras levam ao vento. O que me interessa é os atos dele. E o Dr. Basílio Horta começou, em primeiro lugar, por despedir pessoas no Concelho de Sintra. Em segundo lugar, por encerrar empresas municipais. Em terceiro lugar, por reduzir salários. Mas encerrar empresas municipais não é bom, porque não sei se é bom. Significa redução de custos, não sei se é redução bom. de despesa? Não sei se é bom, sabe porquê? Porque essa vertente economicista de que a redução de despesa é a solução para tudo está errada. Porque nós temos que fazer um estudo de rentabilidade. Temos que saber o que é que funciona a mais baixo custo. Não é cortar só por cortar. Portanto, nós temos que fazer uma avaliação da estrutura municipal antes e sabermos o que é preciso para que o município cumpra com a sua obrigação. Portanto, eu não sei entender isso, nada disso. Nada disso aconteceu, mas eu gostava de continuar. É que, além do Dr. Basílio Horta ter extinguido câmaras municipais, cortou salários, encerrou o Museu do Brinquedo em Sintra, aumentou as refeições escolares, cêntimos, mas é a atitude das pessoas que está por trás. Exerceu o direito de preferência sobre empresas, sobre a empresa, neste caso a empresa Monte da Lua, na compra de palácios e de hotéis a privados. Portanto, o Dr. Basílio Horta preocupou-se em servir os seus patrões no princípio do mandato, nos 3 primeiros anos do mandato. E agora, no final do mandato, vem dizer que fez muita obra, dizer que fez treinos de saúde. Não fez treinos de saúde, é falso. Eles ainda nem estão feitos, portanto ele não fez nada. Sabe porquê? Porque esse contrato foi assinado em 2015. E porquê é que ele prometeu na assinatura do contrato que os centros de saúde iam começar a ser feitos em 2015 e só agora, perto das eleições, começou com as obras? Mas foi dizer que ia fazer um hospital, mas para 2021. Ora, 2021 é para o 3º mandato dele. Está a ver? Ele tem tanta certeza que vai utilizar o dinheiro público da sua reeleição que já está a planear o seu último mandato em 2021. Ora, isto não pode acontecer. Depois, a seguir, veio falar na cidade de Sonai. Eu fui ao Tribunal Constitucional, vi a declaração de rendimentos do Dr. Basílio Horta, realmente é verdade, estão lá os 8 milhões de euros em depósitos a prazo, mas também está um património imenso que, tudo somado, deve chegar aos 15 milhões de euros. Eu felicito, é uma das pessoas que conseguiu enriquecer com a política, mas também lá está outra coisa muito interessante, é que ele tem 15 mil ações da Sonai. E a pergunta que eu faço aqui é: há ou não há conflito de interesses entre um Presidente da Câmara que é acionista da Sonai a seguir andar a defender projetos de investimento desse mesmo grupo? Eu não sou contra o investimento. Sou contra um Presidente da Câmara ser acionista do grupo que vai fazer um projeto. Ou será que o projeto da cidade de Sonai foi posto à consideração da concorrência? Será que a Jerónimo Martins também não queria fazer um projeto de Sonai? Será que o Lidl não queria fazer uma cidade Lidl? Portanto, é isto que não pode acontecer. É um Presidente da Câmara funcionar como uma task force de grupos privados.
Percebemos? Tudo parece, portanto, são os seus atos que parecem apontar neste sentido. Se pudesse resumir a sua candidatura em 3 palavras, quais é que utilizaria? Respeito pela dignidade das pessoas. É o que é preciso. É isso que um Presidente da Câmara deve fazer. É este o espírito que deve estar dentro da cabeça de um Presidente da Câmara. Respeitar a dignidade das pessoas. Se o espírito for respeitar a dignidade das pessoas, a obra aparece. Ok. Muito obrigada, Pedro, pela Obrigado. entrevista. Encerramos assim a entrevista ao candidato pelo Movimento Nós Cidadãos. Muito boa tarde a todos e obrigada por nos ter acompanhado.